Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição aqui embaixo, tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito no canal, deixa essa moral aí, reforça a tua inscrição, reforça aqui embaixo também o seu like, habilite o sino de notificações na opção todos os vídeos, vai lá, clica, reforça a tua inscrição, é muito importante o seu like. O canal ficou muito tempo parado por conta de um problema que eu tive, né, um problema de saúde que eu tive, então reforça aí o like, vamos voltar a recomendar para os vascaínos o canal Vasco Connection, deixa essa moral aí, aproveita também para compartilhar o vídeo aqui do canal, copia o link do vídeo aqui e joga em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo no canal, beleza? Então reforça a inscrição, reforça o like, compartilha o vídeo, habilite o sino de notificações e fala para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, valeu? Gente, antes eu quero agradecer o carinho de todos vocês, tá? Porque eu fiquei 3 meses, né, numa situação muito delicada de saúde, né? E foram 3 momentos muito delicados na minha vida, né? O primeiro veio aquele AVC, vocês, quem acompanha o canal sabe, né, que eu tive um AVC, paralisei o lado esquerdo inteiro, enfim, passei por maus bocados. Após o AVC, logo em novembro do ano passado, a minha mãe também faleceu. E esse ano também eu tive um problema de saúde, no qual eu fiquei pelo menos 3 meses com o canal parado. Então o canal totalmente sem patrocínio. E eu pedindo aqui a ajuda de vocês que acompanham o canal, vocês que sempre acompanharam o canal Vasco Connection, nesse momento de recomeço da minha vida, né? Eu não estou falando aqui enfim, de outras situações, não, é recomeço de vida do Eduardo Ferrari, de recuperação totalmente. É através desse Pix que está passando aqui na tela para você, tá? O Pix é eduvasco199798@gmail.com, tá? Pix aqui do canal, aqui do Eduardo Ferrari, beleza? Repetindo aqui, é eduvasco199798@gmail.com. Não importa o valor, você vai estar ajudando e ajudando demais o Ferrari aqui nesse recomeço. Amanhã tem jogo contra o Juventude, então o Eduardo aqui precisa trabalhar e, obviamente, através da ajuda de vocês dando like, se inscrevendo, ajudando na campanha do Pix aqui, compartilhando o canal, acompanhando as transmissões aqui, vídeos também diários. Deixe essa moral aí, é muito, mas muito importante aqui pro Ferrari, pro Eduardo Ferrari, do canal Vasco Connection, beleza? Bom, gente, eu quero falar sobre Vasco, muitos assuntos importantes, vamos falar sobre reforços, recuperação judicial, oportunidades no mercado também, na questão envolvendo reforços, oportunidades de mercado, Crefisa no Vasco, jogo contra o Juventude, reforços amanhã no jogo contra o Juventude, as decisões tomadas pelo técnico Fernando Diniz, esses jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, essas 2 decisões, tá? E assim, gente, esse é o melhor momento do Vasco aí, pelo menos dos últimos anos. Essa é que é a verdade dos fatos. Enfim, dito isso, eu quero começar com o assunto recuperação judicial. Muita gente reclamou lá atrás, porque o Vasco não tinha um comprador para a SAF, aquela polêmica envolvendo a 777, então, dona da SAF do Vasco na época, enfim, foi expulsa, né, do Vasco, graças a Deus, a 777, apoiamos a SAF aqui, né, apoiamos também a recuperação judicial, isso está condicionando o Vasco a contratar jogadores importantes, a reforçar o elenco, né, porque o Vasco paralisa suas dívidas, decreta um momento literalmente difícil ou falência e recebe receitas importantes, né, como patrocínio da Betfair, cota de televisão, tudo isso entra nos cofres do Vasco sem aquela questão do bloqueio, né, sem o risco dos bloqueios judiciais. Ou seja, por quê? Porque o Vasco entrou com a recuperação judicial. Então, essa atitude tomada pelo Pedrinho, que também ofereceu seus bens, né, como casa, carro, tudo, olha só, ele colocou a vida dele à prova, né, como garantia, tá? Para que após essa medida, né, da recuperação judicial, qualquer coisa que o Vasco deixe de fazer ou cumprir, enfim, a justiça pode sim bloquear os bens do atual presidente do Vasco, que eu realmente não tenho só como ídolo, mas como um amigo também, fez, né? Então, parabéns ao Pedrinho, torço para que ele continue à frente do Vasco, para que ele não saia no ano que vem, né, mais um ano de eleição, para que ele não saia, porque o Pedrinho está sendo muito importante nessa recuperação da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele está realmente, literalmente, colocando a casa em ordem. Essa que é a verdade dos fatos. Poucos vão reconhecer, né? Aliás, muitos já estão reconhecendo, né? Um Vasco forte em campo, um Vasco com possibilidade de mais reforços, o Vasco com possibilidade de fazer contratações gigantes, projetos gigantes,
né? Tá aí a vinda do Coutinho, vinda de outros jogadores que ele acabou contratando recentemente, né? A zaga do Vasco muito forte, realmente uma das zagas mais fortes que eu vi aí nos últimos anos, né? Com o Cuesta e também Robert Renan. Então, o Andrés Gomes, muito bom jogador, Paulo Henrique, jogador de seleção, Léo Jardim, jogador de seleção, Coutinho, jogador de seleção, Ryan, brilhando, super craque, será a maior venda da história do Vasco. Então, o Vasco está realmente nas mãos do Pedrinho, numa evolução muito importante. Só um exemplo básico aqui. Vocês acham que se fosse outro presidente, o Ryan já não teria saído do Vasco? Usando da honestidade aqui, o Ryan tem uma multa rescisória. Clubes como Barcelona, Fiorentina, Inter de Milão já procuraram o Vasco e o Vasco não vendeu. O Vasco não vendeu, ou seja, o Vasco vai segurar o Ryan até o ano que vem, se destacando, quem sabe aí numa Libertadores, para depois efetuar a maior venda repetida. Eu estou cravando isso aqui para vocês aqui. A maior venda da história do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Falando em recuperação judicial, não tem como escapar da SAF. E aí você vai perguntar, pô, Eduardo, existe a possibilidade da Leila Pereira vir para o Vasco? Gente, certeza. Eu tenho certeza. Ela, o seu Zé Lamáquia, um é vascaíno, o outro tem carinho pelo Vasco. A Leila não vai continuar à frente do Palmeiras, todo mundo sabe aqui. A cúpula do Palmeiras também parece que não quer. Enfim, existe um imbróglio lá. Então, a Crefisa deve sair do Palmeiras. Então, a possibilidade da Crefisa comprar o Vasco, eu conversei com pessoas importantes do clube ontem, graças a Deus, e é uma possibilidade, vou dizer que muito grande. Vou dizer gigante não, mas muito grande. A possibilidade existe, tá certo? Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Algumas empresas importantes assinaram os NDAs, como vocês sabem aqui, assim como a Crefisa também, entendeu já a situação envolvendo o nosso clube, as dívidas e tudo mais, mas vai pegar um clube muito mais organizado pelo presidente, né? Essa aqui é a grande verdade. Vai ser uma venda, assim, uma compra da empresa com o clube totalmente, hoje, entre aspas, organizado. Ah, Eduardo, então o Vasco não deve mais? Claro que deve, né? Mas existe a recuperação judicial, existe um RCE, não existe atrasos com dívidas, nem salários de jogadores, nem salário com funcionários. Então, o Vasco hoje é um clube totalmente em dia, beleza? O vídeo vai ficar um pouco longo, gente, porque temos muitos assuntos importantes. Sobre o jogo contra o Juventude, o Vasco precisa vencer. Né? O Vasco precisa vencer o jogo, é um jogo importante para o Vasco, envolvendo o Vasco. O Vasco está ali deixa eu ver aqui, abrir aqui a tabela de classificação rapidamente, porque o Vasco fechou a rodada na 9ª colocação, 42 pontos, atrás de São Paulo com 45. Ou seja, o Vasco tá coladinho ali, tá? Do G7, né? Hoje é G7. O Fluminense tem 50 pontos, o Botafogo 51. Dá para o Vasco brigar, e eu acredito aqui no Vasco, até por conta dos próximos jogos. O Vasco enfrenta o Juventude num jogo muito importante. Depois, deixa eu pegar aqui a tabela só do Vasco. Tá? Deixa eu tentar pegar a tabela só do Vasco para passar para vocês aqui. Então, o Vasco enfrenta o Juventude. Depois, o Vasco tem um jogo importante, né? Fora de casa, mais partidas. Espera aí. Segura aí, gente. O vídeo vai ficar um pouquinho contra o Bahia, um jogo difícil contra o Bahia no dia 23. E assim, ó, Internacional em São Januário, dá para vencer. Não é nenhum bicho-papão. Dá para o Vasco. Mirassol em São Januário também, dá para vencer. Então, são jogos importantes. Depois, um confronto difícil contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Tá? Então, fica atento aí, porque dá para o Vasco, sim, buscar a classificação para a Copa Libertadores da América, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Né? Eu confio demais. As decisões, mudando aqui de Campeonato Brasileiro, para falar de Copa do Brasil, as decisões contra a equipe do Fluminense serão em dezembro, né? Com transmissão aqui do canal, tá, gente? Então reforça aí a inscrição, teremos super transmissões aqui no canal, com muitas novidades. Então fica atento aí, reforça a inscrição, reforça o like também, vamos alcançar outros vascaínos. Gente, não, porque os números, não sei o quê, nos últimos anos, gente, o passado já foi. Fluminense é freguês do Vasco. É freguês. O passado já foi. Com todo respeito à instituição do Fluminense, mas é o Vasco do outro lado, a camisa pesada. O Vasco é mais time. O Vasco é um excelente técnico. O Fernando Diniz sofreu algumas críticas depois das últimas 2 derrotas, né? Botafogo e São Paulo. E eu discordo de muitas opiniões, tá? Fernando Diniz levantou a pipa do Vasco. Fernando Diniz tem feito um excelente trabalho.
à frente do Vasco, um técnico que deu padrão de jogo, que colocou o Rayano para jogar. Tá certo, uma coisa ou outra nós vamos aqui criticar sim, mas como é que você critica um cara que transformou o futebol do Vasco da água para o vinho? Deu destaque para o PH, Paulo Henrique, Léo Jardim, nem se fala, colocou o Verratti no banco. A questão envolvendo o Tietê aí, que envolveu polêmica, o Hugo Moura vem disputando posição ali com o Tietê. Uma hora vai jogar o Tietê, outra hora vai jogar, num segundo momento, o Hugo Moura. E ponto. Nuno Moreira ganhou muito destaque pelo lado esquerdo. Né? Então, assim, hoje temos um Vasco muito forte, tá certo. Falta algumas opções de banco de reservas e o Vasco vai contratar grandes jogadores. Isso é uma informação que eu estou passando para vocês aqui. O Vasco vai contratar grandes jogadores. O Vasco tem grandes projetos aí para 2026. Esse ano praticamente já terminou, mas temos decisões do Campeonato Brasileiro e temos decisões também na Copa do Brasil. Então, assim, é torcer e acreditar, gente. É acreditar que o Vasco vai conseguir chegar na final da Copa do Brasil. Se chegar, se deixar chegar, aí já é. São Januário, nosso Caldeirão, ou quem sabe, corrigindo aqui, um dos jogos no Maracanã, para dar oportunidade de um público maior, 70, 80 mil torcedores, num estádio que pertence à população carioca. Né? Então, o Vasco é o primeiro campeão do Maracanã. Eu acho que o Vasco tem sim que disputar alguns jogos no Maracanã. Maracanã não pertence à dupla Flamengo e Fluminense. Maracanã é dos clubes, é do cidadão carioca, tá certo? Então, vamos torcer aí, primeiro, para que o Vasco chegue na final da Copa do Brasil, né, e busque o título. Eu quero a vaga na Libertadores, sim, mas eu quero um título nacional, como é a Copa do Brasil. Quem sabe o bicampeonato da Copa do Brasil esse ano aí. Vamos torcer, vamos acreditar, né, vamos pedir a Papai do Céu um título importante de volta, porque se trata de Vasco, tá? Bom, essa questão aí que levantaram ontem, né, eu vi uma pessoa na mídia, né, falando sobre o Neymar, né, que o Vasco precisa de um grande projeto e o Neymar seria uma excelente oportunidade, não está bem, foi afastado no Santos. Gente, o Neymar é um fracasso de bola, né? O Neymar é outro gênio. E nós temos um ponto a favor, né, que é o Felipe Coutinho, que é um grande amigo do Neymar. Já pararam para pensar? Vasco na Libertadores, Neymar e Coutinho no Vasco, o Vasco um time redondo, um projeto nas mãos do Neymar, Rio de Janeiro, Neymar como destaque, ano de Copa do Mundo. Gente, o Vasco que sempre teve esse tipo de jogador. Os mais novos aqui, não lembro. Mas a galera aí, né, a galera que tá chegando aí na casa dos 40, sabemos muito bem que o Vasco, Edmundo Romário, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Felipe, próprio Pedrinho. Infelizmente, na época da convocação dele, ele sofreu aquela lesão naquele jogo trágico contra o Cruzeiro, né, em São Januário. Trágico porque ele sofreu aquela lesão que tirou da seleção, né, da Copa do Mundo também, de 98, porque o Vasco tinha um super time em 97. 97 e 98 foram anos mágicos, com a nossa base, porque o Pedrinho veio da base e o Felipe também da base. Time que tinha o Evaí no ataque junto com o Edmundo, Juninho Pernambucano junto com Ramon Menezes no meio campo. Né? Então a nossa zaga com o Odivan, que tinha vindo do americano, e também Mauro Galvão, Carlos Germano no gol. Quem não lembra daquele time campeão, super campeão? Né? No ano seguinte, infelizmente, perdemos o Edmundo para a Fiorentina. Então, seria assim uma excelente oportunidade, um grande projeto, um grande sonho, porque eu sou um super fã do Neymar, independente. Mas o Neymar falou, gente, Neymar é craque, Neymar é um super jogador. E se viesse para o Vasco para jogar junto com o Coutinho uma Libertadores da América, com o Vasco forte, com o nosso Caldeirão, seria espetacular. É para fazer festa. O Vasco precisa desse tipo de lambada, de uma contratação, de mais uma contratação gigantesca, de mais um grande projeto. Né? O Vasco teremos algumas demissões no final do ano, é normal. O Vasco vai fazer reformulação de elenco, né? Para fortalecer, abrir espaço na folha. Né? Manda 10 embora, traz o Neymar, ponto. Achei a solução. Outro jogador que estaria aí na mira do Vasco é o atacante Luciano, né? Enfim, o São Paulo tenta a renovação de contrato com ele. O Luciano já jogou aqui no Rio de Janeiro, no Fluminense, né? Então, assim, é um jogador de 32 anos, um jogador importante no São Paulo, destaque do São Paulo que financeiramente não está bem das pernas, e o Vasco está realmente tentando, né? Uma contratação desse naipe, mais um atacante, mais um centroavante, e eu acho o Luciano muito bom jogador. Quem dera também chegasse no Vasco, iria ajudar bastante. O outro
atacante é o Andrés Vombergar, tá? Atacante argentino de 30 anos, hoje no São Lourenço da Argentina, tá? Um jogador de 1,83 m, é um jogador que sabe das coisas, né? Mas é centroavante, e o Verratti precisa ali de mais um, né? De um cara para brigar, ou seja, para assumir também a vaga do Verratti no banco, hein? Porque, enfim, o tempo passa para todo mundo, está passando também para o Verratti, e é isso. O Vasco precisa fortalecer o elenco, o Vasco precisa aproveitar essas oportunidades de mercado, tá certo? Mais uma vez eu peço e agradeço aqui o carinho de todos vocês, tá? Peço a inscrição de vocês, peço o like de vocês e agradeço a galera que está ajudando o canal aqui nessa recuperação, deixa eu melhorar, que está ajudando o Eduardo Ferrari nesse recomeço de vida, beleza, gente? Então é isso. Amanhã tem transmissão aqui, hein? Vasco e Juventude direto de São Januário, então fica atento aí, fica ligado, porque o bicho vai pegar, ingressos esgotados e Vasco em campo, tá certo? O que já foi, já foi. Agora é daqui para frente, é continuar vencendo, é continuar jogando bem, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, saudações vascaínas.